facto é uma bênção. Podemos recordar e falar com essas pessoas. Curiosamente, quando pensamos nas pessoas, eu queria que houvesse décadas diferentes, né? Mais antigos, mais no meio e mais recentes. Não é? Queria também que fossem de culturas diferentes, obviamente, não fossem todos homens nem todas mulheres, não é? Então fui pensando nas várias diferenças que eu queria representadas. Uma coisa que eu não me lembrei é que duas pessoas iam dizer que quando chegaram aqui nós estávamos no Brasil. Essa parte eu não me lembrei que essa parte ia ser igual. Até parece que eu passo o tempo todo lá, não é? Mas não é o caso. Enfim, muito obrigado a todos pela forma como participaram e nos ajudaram aqui. E os que estão hoje, eu estou a ver que não é só da hora, né, das 10h30, eu acho que alguns, a chuva realmente, alguns são de açúcar ou de sal e acharam melhor não vir, porque podiam derreter. Mas é interessante nós observarmos isso. Né? Então, não conhecias essa? Não conhecias essa, Pedro? Então, o Pedro gosta sempre. Pelo menos ele finge, né? Faz de conta que gosta. Muito bem. E isso é interessante, nós já falamos nisso hoje, acho que foi a Derlane, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, não é? É um texto bíblico, é um provérbio, e de facto nós experimentamos isso de muitas maneiras nas nossas vidas. Nós achamos que hoje ia fazer um tempo bom, como faz todos os anos, e não fez até há pouco, mas o sol está a abrir, então pronto, nós queremos nos submeter a Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não é? Então, já foi falado várias vezes sobre a visão da igreja, uma família onde o amor de Deus funciona. Eu fico sempre feliz quando pessoas dizem que sentem isso aqui. Realmente é uma alegria para mim, é uma realização. Mas, na verdade, eu sinto no meu íntimo que nós estamos a caminho. Nós podemos fazer melhor, devemos fazer melhor, vamos continuar a trabalhar para sermos, de facto, esta família onde o amor de Deus funciona plenamente. Né? O amor de Deus dele funciona aqui, é verdade, mas gostaríamos que funcionasse cada vez mais e melhor. Como disse também, eu acho que alguém, disse que não só com os que estão dentro, mas também que o amor de Deus se expresse através de nós com aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que até são contra Jesus e contra Deus. Nós, assim como Deus os ama e os quer bem, queremos que Deus nos ajude a amar como Deus ama essas pessoas, que o amor de Deus funcione em nós e através de nós de forma plena. Não é? E se olhar, quando nós fizemos este trabalho, nós também estabelecemos uma declaração de missão. A declaração de missão, eu gosto de lembrar sempre, o que é uma declaração de missão? É aquilo que nós podemos começar, existimos para. Então esta igreja existe para amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Eu acho que é muito simples, amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Obviamente, discípulos não nossos, não meus, não nossos, não do Daniel, discípulos de Cristo, discípulos de Jesus. Não é? Queremos fazer discípulos de Jesus que aprendam a amar a Deus e amar pessoas e nos ajudarem a fazer discípulos. Não é? Então, nós existimos para isso, não é? Para essas três coisas, e queremos aperfeiçoar cada uma dessas partes tão importantes na vida cristã. Mas quando nós colocamos a frase, existimos para amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos, depois pusemos outra embaixo, não é? Pode ser em letras mais pequenas se quiserem, mas o significado é enorme, que é tudo para a glória de Deus. Não queremos esquecer que tudo o que fazemos, incluindo amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos, deve ser feito para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado. Não para que nós sejamos admirados, não para que nós nos sintamos bem, que o nosso ego incha e nos sintamos, né, os craques na matéria, os bons. Não. Tudo para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas, nosso ministério, a nossa existência neste lugar, neste país e no mundo. Agora, algumas figuras, algumas imagens bíblicas que nos ajudam a pensar nisso. Uma delas é família. Mas há outras, por exemplo, a família de Deus, também há o povo de Deus.
Quanto na família, estamos a pensar no nosso Pai, que é Deus, os seus filhos, que são aqueles que creem em Jesus, que são irmãos de Cristo e são irmãos uns dos outros, família. Quando falamos em povo, a ideia vem de trás, né? Hoje é um pouco diferente, mas quando falamos em povo, existe um rei, um senhor, no caso, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, há um rei e um senhor, e há um povo, que são servos, que são súditos, né, daquele reino, não é verdade? Então, podemos pensar na nossa relação com Deus também desta maneira. Ele é rei e senhor, e nós somos os seus súditos, fazemos parte do seu reino, somos o seu povo. Há uma outra ilustração que é planta. Então, há vários versículos bíblicos que falam que nós devemos ter as nossas raízes bem profundas na palavra de Deus, ou em Jesus, raízes. Jesus próprio fala assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E depois, mais à frente, ele diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, também essa ideia de planta, que é um ser vivo, que cresce, e tanta coisa boa, não é para as nossas vidas, não é? A ideia de planta. Mas há também outra ideia, que é a ideia de edifício, aquilo que nós lemos no princípio do culto. Edifício, casa, templo, altar. Também é outra forma de falarmos sobre nós, sobre o povo de Deus, edifício, casa, templo e altar. E eu queria que abrissem comigo em 1 de Pedro, capítulo 2, a primeira carta de Pedro, está mais no final, quem não está habituado a abrir, mais no final da Bíblia, no final do Novo Testamento. Se chegar a Apocalipse, já passou, tá bem? Se chegar a 1ª, 2ª ou 3ª João, também já passou, é um pouquinho antes. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. E talvez tenhamos passado já muito tempo sentados. Vamos ficar em pé agora, um instantinho, não é? Mudar assim a posição, descansar as cadeiras, como eu gosto de dizer. Pode rir, Pedro. Não é? Então, vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, começando no versículo 4. E eu passo a ler, chegando-vos para ele, mas para ele quem? Está no versículo 3. Provastes que o Senhor é benigno. Então, esse ele é o Senhor, ok? Provastes que o Senhor é benigno. Chegando-vos a ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A ideia do altar. Versículo 6. Por isso também na Escritura se contém, está em Isaías, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos pedir a Deus que fale conosco através da sua palavra. Bondoso Deus, queremos agradecer-te por esta manhã, por esse privilégio que temos de celebrar mais um ano de vida. Louvamos-te pelo tempo também, que nos pregou uma partida hoje, mas, ó Pai, nós te louvamos porque tudo isso é necessário, a chuva é necessária, e neste dia tu tens propósito. Tu és Deus, por isso nós nos submetemos a ti e cremos que o Senhor planeou assim, o Senhor achou que era melhor assim para nós hoje, celebrarmos este ano de vida com este tempo. Obrigado pelo sol que já está a abrir, está a brilhar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela família que somos. Amém. Pela casa espiritual que somos. Pelo altar que somos. Obrigado, Senhor. E ajuda-nos a perceber isso melhor e a viver de acordo com esta realidade. Amém. Ajuda-nos a estar atentos, mente alerta, espírito pronto, para ouvir a tua voz,
perceber a Tua palavra, aplicar às nossas vidas. Livra-nos de distrações, ó Deus. Queremos estar atentos. Pedimos essas coisas com gratidão e recebemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem estar sentados, queridos. Eu gostaria de ler este texto. Olha, deixei ele. Pode me dar, por favor? Numa outra versão, que é a versão O Livro. Não sei se já tem conhecimento, mas em Portugal há 3 versões principais, não é? A Revista Corrigida, a Bíblia para Todos e também a versão O Livro. E eu vou ler, é o mesmo texto, tá? 1 de Pedro, capítulo 2, de 4 a 9. Cheguem-se a Cristo, que é a rocha viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas de grande valor para Deus, que a escolheu. Vocês também se tornaram pedras vivas para Deus usar na edificação da sua casa espiritual. E são os seus santos sacerdotes para, através de Jesus Cristo, lhe apresentar ofertas do seu agrado. Como a Escritura o declara, eis que ponho em Sião a principal pedra da construção, pedra de muito valor, cuidadosamente escolhida. Aquele que nele crer não será envergonhado. Sim, ele é para vocês que creem algo de muito precioso, mas para os que o rejeitam, a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. E as Escrituras dizem também, noutra parte, ele é uma pedra de tropeço e uma rocha que os fará cair. Eles tropeçam porque não dão ouvidos à palavra de Deus, nem lhe obedecem. E assim terão o fim para que foram destinados. Mas vocês são uma família escolhida por Deus, são sacerdotes ao serviço do Rei, são uma nação santa, um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui, quando falamos em família, ou povo, ou planta, né, há sempre aquela ideia de pessoas, de vida. Mas quando falamos em casa, em templo e altar, temos um problema. É que a casa, o edifício, o templo, o altar são coisas fixas, paradas, não é? Que não se movimentam, não tem vida. Aqui não, porque essa casa espiritual é formada por pedras vivas. Pedras vivas. Então aqui usa-se uma ideia, não é, que as pessoas iam perceber, mas darem um novo significado, uma nova ideia, que é não só uma casa, mas uma casa viva, com pedras vivas, em movimento, não é? Algo que pode existir em qualquer lugar, em qualquer hora, não é? Então é uma ideia nova. E esta, além de falar em pedras vivas, fala também sobre Jesus como pedra angular, pedra principal, pedra de esquina. Agora, nós hoje não construímos muito casas feitas de pedras, não é? Mas houve um tempo que era bastante comum. E até hoje há alguns sítios onde fazem casas com pedras. Mas naquele tempo, quando isso está a ser escrito, era muito comum. E cada pedra, uma casa bem construída, teria uma pedra angular, uma pedra principal. Seria normalmente uma pedra maior que as outras, que se colocaria num canto da casa, por isso, pedra de esquina. E a partir daquela pedra é que se construiu o resto da casa. É que iam fazendo as paredes, não é? Aquela pedra era a principal, aquela que dava direção para o resto da construção, não é? E é essa imagem que está a passar em relação a Jesus. Ele é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que orienta todo o resto do edifício, que faz com que todas as outras pedras vivas funcionem, não é, no seu lugar, da maneira certa, da maneira adequada, para que seja realmente uma casa que proteja, uma casa que nos receba, não é? Que nos acolha, era a palavra que eu queria, uma casa que nos acolha. Então é essa ideia de pedras vivas e pedra angular. Agora, todos devem ter visto nas vossas cadeiras um cartãozinho, não é? Um cartãozinho azul. E que levassem isso e pudessem meter na Bíblia ou na carteira, onde quisessem, em casa, não é? Mas é uma forma de explicar um pouco sobre nós, quem nós somos, como Igreja de Cristo em Carcavelos, Igreja de Cristo em Portugal,
Aquilo que foi falado aqui hoje de manhã também é uma forma muito boa, então uma coisa vai complementando a outra, né? Então nós gostamos de, quando nós fazemos a nossa formação fundamentos, vamos começar no próximo domingo, quem ainda não fez, continua convidado, gostaríamos muito que pudessem fazer, para que todos que estão aqui aos domingos, com exceção daqueles que estão chegando agora, não é, já tenham feito, né, já tenham participado dessa formação. Achamos muito importante isso, para estarmos todos, como diz a expressão, na mesma página em relação a coisas essenciais, mais importantes, né? Então, essa formação começa no próximo domingo. E uma das coisas que nós falamos é exatamente esse documento, que está aí num cartãozinho, para ser mais fácil de guardar, não é? Então, falamos sobre quem é que nós somos. Nós somos, quando nós falamos sobre isso como igreja, nós não somos os únicos cristãos, mas queremos ser unicamente cristãos. Reconhecemos que há muitos cristãos em todo lado, em outras igrejas, com outros nomes, e glória a Deus por isso. Não é? Mas nós queremos ser unicamente cristãos, não queremos ser reconhecidos com outros nomes. Ainda há pouco tempo alguém esteve aqui à porta a perguntar, mas vocês são batistas ou pentecostais? Eu falei, eu recuso-me a responder essa pergunta. Nós somos cristãos. Não precisamos estar identificados com qualquer outro nome, somos cristãos. Fazemos questão disso. Podemos ter muita coisa como os batistas, muitas coisas como os pentecostais, muitas coisas como muitas outras igrejas, mas nós queremos ser identificados apenas com Cristo. Não é um orgulho, uma arrogância, é uma mentalidade, uma forma de ser, de estar. Então, somos cristãos, unicamente cristãos. E os outros adjetivos todos podem ser úteis, podem ser usados em relação a nós, mas não queremos que sejam eles que nos identifiquem como igreja. Somos cristãos, somos uma igreja de Cristo. Amém? Nesse sentido, somos um movimento que já tem mais de 200 anos. Então, também é engraçado que está em todo o mundo, igrejas pequenas, movimentos pequenos em vários países, grandes em outros. Então, estamos aí para todo lado, mais de 170 países têm representantes. Mas nós, reconhecendo que há cristãos em muitos lugares, em muitas igrejas, e louvamos a Deus por isso, nós achamos que nós, como Igreja de Cristo, temos uma identidade própria e uma contribuição a dar ao corpo de Cristo em Portugal e no mundo. Amém? Temos uma identidade própria e temos uma contribuição a dar. Então, nesse papel, nós temos aí, por exemplo, a primeira parte, o nosso propósito, essas 4 frases. São muito interessantes, cada uma tem o seu valor. A primeira fala sobre estabelecer a Igreja de Cristo na nossa comunidade, de acordo com os padrões do Novo Testamento. Queremos fazer isso, e é isso que estamos a fazer nesta comunidade, em São Marcos, na Malveira, e em Alcabideche, futuramente. Queremos estabelecer a Igreja de Cristo na nossa comunidade. Queremos exaltar Jesus Cristo acima de qualquer outra coisa. Quem concorda com isso? Exaltar Jesus Cristo acima de qualquer outra coisa. Aqui no papel diz, qualquer lealdade sectarista ou partidária. Se nós pararmos para pensar, isso é fácil de falar, menos fácil de fazer. Porque quando entra alguma ideologia, quando entra alguma cultura, a minha família é assim, a minha cultura é assim, meu povo é assim, de repente nós queremos seguir a cultura, o povo, a família, os costumes, a ideologia, antes de seguir a Cristo. Podemos falar que não, mas na prática muitas vezes é assim. E aqui está a dizer, não, nós queremos exaltar a Cristo acima de qualquer outra diferença, qualquer outra separação, qualquer outra situação que possa nos separar, né, incluindo os clubes de futebol, tá bem? Não é? Jesus acima disso também, tá bom? Parece uma brincadeira, mas há pessoas que, dependendo do assunto do futebol ou do clube, não é? Eles esquecem que são cristãos, não é? E agem como o mundo, na carne mesmo, não é? Não, exaltar a Cristo acima de qualquer coisa que nos pudesse separar, ok? Em terceiro lugar, procurar conservar a unidade de todos os cristãos na igreja que Cristo edificou. Então aqui, quando falamos isso, não é só a nossa família, mas a família em todo o mundo. Queremos contribuir, esta é uma das contribuições que nós podemos dar, é que nós cremos na unidade do corpo de Cristo. Que somos uma família em Cristo,
estando aqui, tendo este nome na placa, ou estando em outro lugar, se Cristo é o nosso Senhor. Amém? Claro que isto tem que ser a base, né? O fundamento. Cristo é Senhor. Então, nós realmente queremos conservar a unidade de todos os cristãos nesta igreja que Cristo edificou. Não foi Cristo que disse? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esta igreja que Cristo edificou. Ainda no domingo passado, eu citei aqui o Efésios 4, versículo 3. Efésios 4, 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, nós não temos que inventar a unidade do Espírito já existe. Nós temos é que reconhecer que ela existe e guardá-la. Fazer o que está ao nosso alcance para guardar essa unidade. No vínculo da paz, não da guerra, não da confusão, não é? No vínculo da paz. Então, queremos fazer isso. E por último, letra D, cumprir a grande missão de fazer discípulos de Jesus em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, realmente levar pessoas a Cristo em todo o mundo. Seja aqui, localmente, pessoas de outras nações que estão em Portugal, ou seja, Deus nos usando na oração, também indo, contribuindo, facilitando para que outros levem o Evangelho a todas as nações, porque foi isso que Cristo disse antes de ascender aos céus. Não é? Ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok? Então, este é o nosso propósito como igreja, neste lugar, neste país e neste mundo. E para isso acontecer, então há uma série de coisas, 10 coisas que nós colocamos aí, e eu não vou passar uma por uma, não é? Podem ler depois em casa, mas vou falar sobre 2 ou 3 que eu acho fundamentais, que talvez vão abarcar, vão englobar as outras todas. Não é? Então, em primeiro lugar, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não há outros escritos, por mais bem escritos que sejam, não é? Por mais convincentes, não há outros escritos com o peso da Bíblia, com o valor da Bíblia, com a importância da Bíblia. Se houver uma pequena diferença, contradição, tensão entre a Bíblia e qualquer outro escrito, nós vamos pela Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ok? Qualquer outro escrito, qualquer outra revelação extra-bíblica que entre em pequena contradição que seja com a palavra de Deus, não tem valor de Bíblia para nós, naturalmente, porque não é. Então, é a nossa única regra de fé e prática. Também Jesus Cristo como o único. Não é o melhor, não é o mais importante, não é o mais influente, mas há muitos outros. Não, ele é o único. Não há comparação, não há outros meios. Ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria de ler convosco Atos capítulo 4, começando no versículo 10, no final do versículo 10. Atos 4. É bem interessante esse texto em Atos capítulo 4. E então Pedro está a dizer assim, olha, Jesus Cristo o Nazareno, Atos 4, começando pela metade do versículo 10, porque vai dar uma sequência assim. Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum. Sabe o que significa nenhum no grego? Nenhum mesmo, né? Nada. Não há outro nome, nenhum. Então não há outra pessoa, não há um próprio Pedro que estava a falar, não há Paulo, não há Maria, mãe de Jesus, não há outros discípulos, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nem um bispo, nem um apóstolo, nem um líder espiritual de qualquer religião no mundo, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum. Jesus Cristo é único. Então, nesta verdade bíblica, e se quiserem mais ou menos me acompanhar, estou do outro lado do cartão, não é? Então, nisso de seguirmos a verdade bíblica,
nós nos opomos, nós resistimos a quaisquer tentativas que possa haver dentro ou fora da comunidade de substituir a verdade bíblica por outras coisas, por invenções humanas, sejam na prática ou na teoria, não é? Ah, não, mas agora estamos no século XXI, é preciso, não é, mudar um pouco isso. A Bíblia está muito atrasada. Não, não está. Ela é sempre atual. Ela sempre se atualiza. Ela sempre, nós conseguimos ver que os princípios e os valores não se alteram. A forma desses princípios e valores ser vivido pode alterar-se, porque nós mudamos. Mas o princípio, o valor não muda, não se altera. Não é? Então, nós resistimos a isso, a qualquer inovação humana na prática ou na teoria, tentando substituir a verdade bíblica. Há um texto interessante em 1 Coríntios, capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembra aquela parte, alguns vão se lembrar que já leram 1 Coríntios, em que algumas pessoas na igreja de Corinto estavam a dizer, olha, eu sou seguidor de Paulo. Né? Outro disse, não, eu sou seguidor de Apolo. Né? Era um outro líder na igreja. E uns diziam, não, nós somos seguidores de Cristo. Né? Mas, pelo jeito que Paulo fala, essa ideia de ser seguidor de Cristo, embora seja boa, ela era feita numa ideia de manter a divisão. Em vez de dizer, nós somos todos seguidores de Cristo, era assim, nós somos melhor do que vocês somos seguidores de Cristo e vocês de Paulo e os outros de Apolo. E Paulo diz, olha, isto não tem nada a ver, temos que todos ser juntos seguidores de Cristo, não de nenhum homem, nenhuma pessoa. E aí, o versículo 6, 1 Coríntios 4, 6, ele fala assim, irmãos, eu apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque a tendência, quando nós começamos a ouvir este ou aquele, não é? Como melhor, como mais isto ou mais aquilo, é nós nos orgulharmos em seguir este caminho que os outros, coitados, não têm acesso. Eu estou no caminho melhor. Né? E a Bíblia não nos ensina isso. Todos temos acesso a Deus e a sua palavra por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, é muito importante isso, não ir além do que está escrito, para que não comecemos a nos ensoberbecer, a orgulhar, a escolher partidos. E há uma frase bem interessante que faz parte do nosso movimento, já há 200 anos, que é onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde ela se cala, nós nos calamos. Então, há coisas que não aparecem na Bíblia. Uma coisa assim, do dia a dia, olha, se deve, sei lá, eu ia inventar uma coisa, mas não estava muito boa. Então, não vou usar a minha invenção. Mas como eu não pensei nisso, nós podemos, de repente, ter coisas que acontecem hoje que não estão na Bíblia, claramente. Porque naquele tempo não havia isso. Né? E então, nessas coisas, o que vamos fazer? Seguir os princípios e os valores da Bíblia, mesmo que não esteja escrito. Não farás isso, ou não irás a tal lugar. Então, vamos aplicar os princípios e os valores da palavra de Deus. Onde, por exemplo, se nós devemos reunir, se devemos ter ar-condicionado, devemos usar bateria no culto, coisa assim, isso não faz parte da Bíblia, não temos. Não é? Então, estou a pensar, agora tem umas ideias boas, vieram aqui. Não é? Não temos isso na Bíblia. Devemos ou não devemos? Então, isso é uma questão de opinião. É uma questão, isso nos ajuda ou isso nos divide? Faz confusão. Não é? Ajuda-nos a louvar mais a Deus ou não? Podemos ficar sem a bateria e louvar a Deus na mesma? Porque se a bateria é tão importante que não podemos fazer louvor sem bateria, a bateria já está começando a ser idolatrada. Não é? Então, princípios e valores. Onde a Bíblia fala, não há dúvida. Onde ela se cala, não temos que dizer, temos que aplicar os princípios e os valores da Bíblia para perceber como nos orientar em relação àquela determinada situação. Podíamos citar outros exemplos, não é? Mas vamos ficar com esses bastante simples. Então, dentro disso, de seguir a verdade bíblica, algumas coisas eu quero destacar. O ênfase na oração. Importantíssimo, fundamental, ênfase na oração. Então, a nossa igreja não é necessariamente a igreja que mais ora no mundo, não é? Tenho noção disso, mas nós temos muito ênfase na oração. É importante orar. Temos um grupo de oração no WhatsApp e também pessoas que vêm, pessoas que oram em casa, oram aqui. Oração é importante.
Oração faz parte das nossas reuniões todas. Todas as vezes que nos reunimos, alguém há de orar. Provavelmente mais de uma pessoa. Oração é importante. E nós lemos o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e diz assim, orai sem cessar. Obviamente ele não está a dizer que nós devemos estar o tempo todo fechados e orar. Mas é que não há lugar, nem hora, nem ocasião que não podemos estar a orar. Devemos estar sempre com os nossos pensamentos em Deus, colocando a nossa vida nas suas mãos, pedindo a sua ajuda e agradecendo pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado. Não é? Orai sem cessar. ênfase na oração, fundamental. O batismo nas águas do crente arrependido. É do crente arrependido. Por isso é que nós esperamos até que a pessoa possa crer e se arrepender, para então ela fazer essa decisão por ela própria. Então isso é importante para nós. É o batismo nas águas, por quê? Porque é uma identificação com Cristo, é o que está escrito aqui atrás, não é? Identificados com Cristo, com a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Estamos identificados com Cristo. Então, batismo nas águas do crente arrependido. A ceia do Senhor como um encontro regular da nossa comunidade, da nossa família com Cristo. Regularmente, né? Tantas vezes quanto possível, nós tomamos a ceia juntos. Entendemos que isso é um valor, é um princípio bíblico e importante para a nossa vida em comunidade. E por fim, voltamos ao nosso texto, 1 de Pedro 2,9. Um princípio bíblico é o sacerdócio universal de todos os crentes. O que isso significa? Significa que todos nós que estamos em Cristo, temos o sacerdote máximo, que é Jesus. Sacerdote significa aquela pessoa que liga a pessoa a Deus. Então, Jesus é quem nos ligou a Deus de uma forma definitiva e final e perfeita. Amém? Amém? Estamos de acordo? Então, temos o nosso sumo sacerdote, o sacerdote máximo, que é Jesus. Mas, na palavra, no Novo Testamento, depois não há vários outros que são sacerdotes e a maioria é povão. Usando um termo bem brasileiro. Não, isto não existe na palavra de Deus. Há um sumo sacerdote e todos os outros que estão em Cristo são sacerdotes. Têm a responsabilidade e o privilégio de ligar as pessoas a Deus. Pela oração, pela palavra, por um estímulo, vai orando, vai intercedendo, vai convidando, vai ligando as pessoas a Deus e levando Deus às pessoas. Por isso é que nós lemos em 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, vós sois todos. A carta de Pedro não é escrita para líderes, ela é escrita para pessoas, para o povo, de várias localidades, não era só de um sítio. Podemos ler no início da carta. E então, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, nação separada para Deus, o povo adquirido por Deus, pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tudo isso faz-me lembrar aquela coisa que eu disse no início, tudo para a glória de Deus, não é? Então, nós somos essas coisas todas, não é para nos sentirmos assim orgulhosos e cheios, somos melhores que os outros porque conhecemos a Cristo. Não. Somos especiais, sim, mas com uma missão, com uma função. Somos especiais, sim, mas é para levar aos outros, para comunicar aos outros as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. As virtudes de Deus, as virtudes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz-me lembrar também a mensagem da semana passada, quando eu falei que nós somos um para que o mundo creia. Aliás, foi Jesus que disse, e eu repeti, somos um, João 17, 20 e 21, somos um, não porque é bonito e é gostoso e é agradável, estamos juntos e sermos um. Não, somos um para que o mundo creia. Há um propósito, há um objetivo, né, da unidade, é para levar Cristo a quem ainda não o tem. Então, para concluir a nossa mensagem, eu queria que nós continuássemos lá em 1 Pedro, capítulo 2, e eu vou voltar para aqueles versículos 4 e 5, que falam sobre pedras, e pedra e pedras. Então, nós lemos aqui Paulo dizendo, chegando-vos para Jesus, para o Senhor, a pedra viva, vós também que sois pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios agradáveis a Deus não é ir a pé daqui e ali, não é andar de joelhos e quilômetros. Sacrifícios agradáveis a Deus é mudança de caráter,
é vida transformada, vida que causa impacto, vida que atrai as pessoas a Jesus. É um estilo de vida, uma forma de existir na vida, onde Cristo de facto é o nosso Senhor. E isso é um sacrifício muito agradável a Deus. É isso que nós devemos colocar no altar da nossa vida todos os dias. Todos os dias da nossa vida. A nossa entrega, a nossa dedicação, o nosso desejo de sermos transformados, o nosso arrependimento de tudo aquilo que nos afasta de Deus, a nossa fé colocada em Cristo e tão somente em Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o caminho de Jesus é o nosso tema esse ano, não é? O caminho de Jesus com o caráter de Cristo é assim, é sermos pedras vivas, mas pedras vivas conectadas à pedra principal, à pedra de esquina, à pedra angular, conectados e orientados. A nossa vida é orientada, a construção da casa espiritual é orientada pela pedra principal, que é Jesus Cristo. E pode haver entre nós hoje, aqui presentes ou então online, pessoas que ainda não deram aquele primeiro passinho. É importante, nós temos que um dia dizer, olha, eu reconheço que ainda não estou em Cristo, ainda não me arrependi dos meus pecados, ainda não entreguei a minha vida a Deus, ainda não pedi Jesus para entrar na minha vida. E tudo começa aí, é um ato de fé, Temos que reconhecer que um dia temos que parar, fechar os olhos ou de olhos abertos, olhar para o céu, como quiser, mas temos que parar a nossa vida, voltar os pensamentos a Deus e dizer, eu preciso dar esse passo, ainda não o dei. E há pessoas aqui que poderão ajudar, orientar, dar uma ideia, sugerir, ler um texto, orar por si, faremos com muita alegria. Mas é preciso fazer isso, sozinho, acompanhado. Claro que nós não vivemos no vácuo, vamos precisar uns dos outros. Então, se fizer essa decisão sozinho, convém comunicar a alguém e dizer, olha, eu fiz a decisão, agora vamos caminhar juntos, que eu sou novo nisso. Estou a chegar agora, né? E aí vamos caminhar juntos, aprender juntos. Estamos num caminho, numa jornada, num caminho juntos. Então, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã a decisão mais importante da sua vida. Se houver alguém presente ou alguém a nos acompanhar online. E como sempre, quero sempre lembrar, durante as mensagens deste ano, é importante para que tudo isso funcione, que nós nos lembremos de quem somos. Somos pessoas em quem Jesus habita. O poder da ressurreição vive em mim, vive em nós. Somos pessoas em quem Jesus habita. E onde é que nós estamos? Estamos no reino de Deus. Onde formos, França, Portugal, qualquer lugar, Brasil, Angola, as pessoas que estão nos acompanhar, Inglaterra, nós estivermos, estamos no reino de Deus. Estamos no reino de Deus, o reino é dele. Nós estamos caminhando juntos no caminho de Jesus. Amém? Então, que Deus nos ajude a ser cada vez mais e melhor isto mesmo. Não é? Esta família, este povo, esta planta, essa casa espiritual, este altar a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vamos orar sobre isso? Glória a Deus. Pai, nós somos gratos, ó Deus. Muito obrigado por mais este ano de vida e pela forma como o Senhor nos ajudou a celebrar até aqui. Queremos continuar a celebrar nas horas seguintes e durante todo o ano, até o próximo mês de setembro, se o Senhor nos mantiver aqui, nos der vida e saúde para isso, Senhor. Nós queremos de facto celebrar. Ajuda-nos a fazê-lo, ó Deus. Ó Pai, nós queremos ser de facto esta família, este povo, queremos ser esta casa espiritual, este templo vivo, de pedras vivas, conectadas à pedra angular de esquina, a pedra principal que nos orienta, no que nos mostra como ser pedra viva nesta casa espiritual. Queremos isso, Senhor, e precisamos que o Senhor nos ajude a traduzir isso para o dia a dia, para quando estamos no trabalho, ou na escola, ou no seio familiar, no desporto, no lazer. Precisamos que o Senhor nos ajude. Então pedimos, Pai, ajuda-nos a sermos mais aquilo que o Senhor sempre sonhou para a nossa vida, não somente para
o nosso bem, para a nossa qualidade de vida, mas para que, de facto, estando contigo, passemos a eternidade contigo. Amém. Para que também outros, ó Deus, à nossa volta recebam um impacto da nossa vida, da tua vida em nós. Pai, nós precisamos disso, pedimos isso em nome de Jesus. E mais uma vez, como eu falei antes, nós queremos agradecer, ó Deus, recebendo pela fé aquilo que o Senhor já está a fazer. Em nome de Jesus oramos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqueles que nos acompanham online, nós agora vamos ter um momento que não poderão participar, não é? Nós vamos estar juntos, vamos fazer um convívio. Vamos decidir agora aqui, se fazemos aqui ou se ainda vamos à Quinta da Lagoa. Então, Deus abençoe, boa semana e até.